Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para reinarmos em vida, né? E vivemos em perfeita vitória. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, que nós possamos, no nosso dia a dia, entender realmente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Infelizmente, abençoados, nós vivemos numa cultura religiosa muito forte e nós, infelizmente, né, aprendemos que para conhecer a Deus nós precisamos conhecer, ou seja, nós precisamos mergulhar, né, na religião. Na verdade, é um engodo, é um encantamento, né? Por quê? Porque Deus está dentro de mim e dentro de você. Para você conhecer a Deus, basta você se conhecer a si mesmo. Abençoado, o tema desse vídeo é um tema um pouco polêmico. Eu já vou fazer uma leitura e você sabe muito bem. Aliás, a maioria dos temas, né, que nós usamos, e quem está em graça usa, geralmente são um pouco polêmicos. Por quê? Porque confronta o modelo religioso que está implantado aí, né? E eu gostaria de comentar com você, em rápidas palavras, sobre o dízimo. É um tema muito polêmico, mas pela bondade e misericórdia de Deus, muita gente, mesmo dentro do sistema religioso, já estão abrindo os olhos, já estão acordando, né? Já não estão comendo mais desse reggae, né? É tanto que uma boa parte dos pastores aí já estão até um pouco preocupados. Por quê? Porque os crentes estão acordando, né? Eles estão percebendo que os pastores, eles usam, né? Não vou generalizar aqui, né? Mas uma boa parte deles usam o dízimo do povo para se beneficiar, né? Para ter carros de luxo, viagens milionárias, né? Enfim, ter qualidade de vida em cima do dinheiro do dizimista. Infelizmente é assim que acontece, né? Como eu disse, não estou generalizando, existem muitos pastores sérios, eu conheço, né, muitos pastores que infelizmente, né, assim como eu, né, passei 30 anos no sistema religioso, a gente era vítima do sistema, né? O ser humano, ele tem essa coisa de ser honesto, né? De andar direitinho, de fazer as coisas tudo certinho, né? Primeiramente com Deus e depois com os homens aqui. E é aí que o sistema trabalha, né? Tem muitas pessoas, queridos, que estão dentro do sistema religioso e eles estão ali sendo manipulados, sendo vítimas do sistema. Por quê? Porque ele é um ser humano que tem dentro de si essa coisa de andar certinho, fazer direitinho, tem medo de errar, né? Tem medo de pecar, entre aspas, né? É um jargão, um versículo jargão que os pastores usam muito, né? É aquele que diz assim: obedecei os vossos pastores, né? Se você ler o contexto dessa leitura, na prática não é bem assim. Nosso pastor hoje é Jesus Cristo, né? Não é, nós não estamos sob julgo de homens, né? Pastor humano. Aliás, se você for entrar mais um pouco, aprofundar mais um pouco na palavra de Deus, você vai ver Efésios capítulo 4, né? Paulo dizendo que pastores hoje não existe mais. Pastor é título. Existem pessoas que têm o dom de pastor, o dom de presbítero, o dom de diácono, você entendeu? Mas título, hoje em graça, não existe mais. Quando Paulo diz lá em Efésios 4:11, e ele quem? Jesus de Nazaré. Por isso que tem que entender a Bíblia como ela é, certo? E colocando, né, cada coisa no seu lugar. E ele deu uns para pastores, ele quem? Jesus de Nazaré. Para doutores, para, enfim, presbítero, diácono. Ele deu naquela época, para aquele tempo. Por quê? Porque estava chegando o fim. No ano 70 ia se cumprir o quê?
a grande tribulação, né, que foi um pouco antes do ano 70, houve a ressurreição dos mortos, que já aconteceu também, e houve a volta de Jesus, Apocalipse 14:7. Fala sobre a volta de Jesus, entendeu? Então, ali houve a volta de Jesus, houve o arrebatamento, houve a grande tribulação. Então, Jesus levantou pessoas naquela época que realmente, além de ter o dom, tinha um título, né? Para servir o povo naquela época, para fortalecer a fé do povo daquele contexto, daquela época. Agora, em graça não existe mais pastor, não existe mais título, não existe missionário apóstolo. Isso é invenção da religião, invenção humana. Não tem nada a ver com Deus. Então, o sistema religioso ele trabalha dessa forma, né? É uma maneira de manipular, trabalha em cima do medo, né? Do temor das pessoas, né? Da sinceridade das pessoas, da honestidade das pessoas, né? E é assim que funciona. Eles usam um texto bíblico, né? Isoladamente, muitas das vezes, para mostrar para a pessoa que ela tem que seguir aquele modelo, aquele padrão. Só que essa mesma pessoa, se ela buscar um pouquinho de conhecimento, né, de informação, essa pessoa já começa a perceber as falcatruas da religião, né? Os encantamentos da religião, né? O modelo que ela usa para prender as pessoas dentro desse próprio sistema. Mas eu quero ser rápido com você aqui, querido. Eu já vou ler um versículo, né? Vou ver se eu leio uns 2 versículos aqui, que fala exatamente sobre isso, sobre dízimo, né? O dízimo é a fonte de renda do sistema. E o versículo padrão, né, o texto áureo, né, do sistema religioso, quando se fala em dízimo é esse, né, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abri a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Primeira coisa que nós temos que observar aqui, querido, é que essa palavra aqui, né? Primeira coisa, não foi para nós. Não foi para gentil remanescente. Somos nós, gentios remanescentes. Essa palavra foi para o povo de Israel, o povo daquela época, o povo judeu, naquele contexto. Esse é o primeiro ponto. Não tem nada a ver conosco. É antigo pacto, é lei. O segundo ponto, querido, é que dízimo não era dinheiro. Dízimo era mantimento. Ora, o que mais, se você for analisar, o que mais que o ser humano precisa hoje é de quê? De alimento. Talvez aqui no Brasil, né, é lógico que tem alguns estados aí, alguns lugares aí mais afastados aí, que as pessoas ainda passam fome, né? Isso aí é pesquisa. Mas, por exemplo, lá na África, aqueles países ali, né, mais pobres, né, Sudão, enfim, Irã, Iraque, enfim, aqueles países mais que vivem em guerra. Então essas pessoas necessitam de alimento, né? Então por que que o dízimo, claro que ia encontrar um grande problema, né? Se hoje trouxesse o dízimo em alimento, né? Seria um grande problema. Realmente não ia dar muito certo, né? Porque primeiro onde ia colocar todos esses alimentos? Mas vamos entender que o contexto que nós vivemos hoje é um contexto de dinheiro, então as pessoas têm que dar dinheiro mesmo para comprar alimento para suprir a necessidade dos necessitados. Tudo bem. Mas a grande questão é aí. Quando se traz dinheiro, aí entra a corrupção, né? O engano, a malícia, a ambição, a ganância do coração do homem, né? Então, por exemplo, na minha opinião, falando de dízimo, se houvesse, né, deixa eu olhar aqui esse... Tem um abençoado ligando para mim justamente agora. Misericórdia. Então, abençoado, se houvesse uma boa administração, por exemplo, a igreja precisou, vou dar um exemplo aqui, né?
A igreja precisou mandar uma tonelada de alimento lá para a África, por exemplo, né? O pessoal está necessitado. Então, o que o pastor fazia? Pessoal, vamos fazer uma lista aqui, cada um contribua com o que puder no coração, 100, 200, 300, 50, 10. E quando a gente bater essa meta aqui, essa cota, nós vamos comprar a carreta de alimentos e enviar lá para os necessitados, né? Então, o que acontece? Precisaria ter uma transparência desse dinheiro, né? Quanto entrou, quanto saiu, né? Enfim, é isso que incomoda, né, o povo hoje, né? Não há uma transparência. Por exemplo, uma igreja de 1.000 membros, né? O pastor fala, olha, nós temos que fazer uma reforma, né, numa outra igreja em tal lugar e precisamos levantar um exemplo, 10 mil reais. Só que uma igreja de 1.000 membros entra muito mais de 10 mil reais. Vamos supor que entrou 50 mil reais, um exemplo, né? Usou 10 mil reais para fazer a reforma daquela igreja, e aonde foi esses outros 40 mil reais? Você entendeu? São esses questionamentos que, se você tiver um pouco de senso, de inteligência, você fala, puxa vida, né? Não tem sentido uma igreja desse tamanho entrar tanto de dinheiro e para onde está indo o resto do dinheiro? Tudo bem, supriu a necessidade, ajudou o missionário, construiu a igreja, né? Enfim, auxiliou um irmão aqui, o outro ali, mas é muito dinheiro e o resto do dinheiro está indo para onde? Então, abençoado, é muita marmelada que existe, é muita falcatrua, é muito uso de má fé, muita ambição, muita ganância, né? E aí, de vez em quando, também você encontra os abençoados que diz para você assim, mas dízimo, ele é Novo Testamento também. Jesus falou de dízimo. Realmente, Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus falou de dízimo, mas a gente não pode esquecer, abençoado, que Mateus, Marcos, Lucas e João, né, são livros, além de ser livros históricos, eles são o Velho Testamento também. Hebreus 9, 17. A Bíblia diz que enquanto o testador está vivo, o testamento é velho. O testamento só passa a ser novo a partir do momento que o testador morre. Então, primeiro que Jesus estava vivendo um contexto ali de lei. Jesus, querendo ou não, ele era legalista, né? Ele estava vivo. Então, ele estava debaixo da lei. Ele cumpriu a lei como tinha que cumprir. Então, por isso que ele falou de dízimo, né? Tem que trazer o dízimo mesmo. Jesus falou na casa do tesouro, né? Vós que cuidais em prestar atenção em uns pontos isolados e esquece de outros, né? Era isso que Jesus estava querendo dizer no contexto. Então, Jesus ele não era contra o dízimo, por quê? Porque ele estava vivendo um contexto de lei também, né? Mas hoje, em graça, abençoado, não existe mais nada disso. Tudo é judaísmo. Dízimo é judaísmo. Santa Ceia, né? Que não é Santa Ceia, né? Você encontra na Bíblia ceia, mas Santa Ceia não existe. É Páscoa judaica, né? Não existe. E tanto judaísmo que você vê no sistema religioso que a gente perde de vista, né? Perde de vista. Mas o que é lindo, querido, nessa história toda, é que quando você começa a buscar informação e conhecimento dentro do temor de Deus, né? Da obediência da palavra de Deus, quando você começa a focar mais, né? Eu falo sempre, né? Focar mais nas epístolas de Paulo. Por que epístola de Paulo? Porque Paulo foi o único que foi levantado, abençoado, para trazer o evangelho da graça, que é o contexto que nós vivemos hoje. Não tem como você viver, sabe? Você usar como regra de fé e conduta Mateus, Marcos, Lucas, João, Moisés, Malaquias, sabe? É o antigo pacto. Não é que você não deve estudar isso, você deve estudar isso. Mas você não pode trazer isso como uma regra de fé e conduta para a sua vida, querido, porque não dá certo. Por quê? Porque nós estamos vivendo um outro contexto. Nós estamos vivendo o contexto da graça de Deus. É o novo pacto. Então você tem que focar nas epístolas de Paulo. Não estou falando para você abandonar os outros livros da Bíblia, né? E de vez em quando eu vejo uns abençoados em graça aí que fala que a Bíblia é um livro vencido, né? Um livro ultrapassado, é um jornal velho. Tudo bem, existem umas lógicas aí que quem está em graça cria, mas eu, na minha humilde opinião, eu acho que não é bem assim. Eu acho que toda a Bíblia ela tem uma importância, você tem que ler, você tem que estudar, até porque para você entender
as epístolas do Paulo, você tem que ter um certo conhecimento do, do, do resto da Bíblia, do Antigo Pacto, sabe? Para você entender o Novo, você tem que conhecer um pouco do Velho, você entendeu? Então eu, na minha opinião, eu aconselho você ler toda a Bíblia. Agora, é claro, em tudo, abençoado, tem que fazer filtro, você tem que filtrar. Né? Até, inclusive, a própria epístola de Paulo, as 14 epístolas de Paulo, né, de Romanos a Hebreus, precisa ter filtro também. Senão você acaba fazendo, às vezes inconscientemente, você faz uma marmelada ali, uma lambança, enfim, mistura tudo e isso aí causa trazendo um transtorno, né? Dentro da sua mentalidade, dentro das suas lógicas religiosas, né? Enfim, o fato é, querido, que dízimo é algo ultrapassado, sabe? Se você, abençoado, se você tem um coração generoso, se você quer ajudar alguém, se você sente essa vocação dentro de você, abençoado, existem muitos meios de você abençoar pessoas sem você dar dízimo para pastor dentro de igreja, sabe? Eu, por exemplo, eu ajudo o Médicos Sem Fronteiras há vários anos eu ajudo os Médicos Sem Fronteiras, todo mês eu dou minha contribuição lá. Por quê? Primeiro, eu sei que é uma instituição séria. Segundo, eu sei que está atendendo pessoas necessitadas em vários países aí que estão em crise. E terceiro, querido, eu estou fazendo a obra de Deus. E Deus tem me abençoado grandemente. Eu não gosto de ficar falando o que Deus faz na minha vida, né? Mas Deus tem feito muitas coisas na minha vida. E eu tenho certeza que é por causa disso. Eu tenho tido um coração generoso, eu tenho ajudado quem precisa. Né? Lógico, você tem que semear numa terra boa também, né, abençoado? Tem muita gente aí que tá dando dízimo há 10, 20, 30, 40, 50 anos, tá dando dízimo e a vida dele continua na fundo do poço. Sabe? Você olha a vida do camarada financeira, só misericórdia. Por quê? Porque ele tá jogando a semente numa terra infrutífera. Existe esse lado também. Por que muita gente não prospera dentro da igreja? Sabe? Porque ele está semeando uma terra ruim, uma terra que não produz, uma terra, sabe, cheia de erva daninha ali, né? Simbolicamente, essas ervas daninhas quem são? São os pastores aí que estão comendo o dízimo do povo. Então, a primeira coisa que você tem que observar é isso. Você tem que jogar a sua semente numa terra que você sabe que vai germinar ali, vai crescer uma árvore frondosa ali, vai só servir de sombra para você. É assim que funciona, sabe? Dízimo é isso, é você ter um coração generoso, fazer com alegria, sentir a dor do próximo, mas não você ficar usando esse sentimento em lugares errados, querido, que não, você está vendo que as pessoas estão usando de má fé com você. Eles usam, lógico, esse jargão, né? Quem dá com alegria, Deus abençoa, aquela coisa toda. Tudo bem, você está fazendo certo. Você, na sua simplicidade, sendo vítima do sistema, você está fazendo certo. Só que, infelizmente, sua semente não vai frutificar, querido. Porque você está semeando numa terra infrutífera. Então, agora, essa é a regra que eu sigo. Você pode ajudar um irmão, um vizinho. Às vezes, na onde você mora, tem uma pessoa necessitada ali, precisa de uma cesta básica, precisa de um dinheiro para comprar um remédio. Às vezes, dentro da igreja mesmo, tem irmãos que precisa de uma ajuda para pagar uma conta de luz, uma conta de água ali. Meu amigo, você está contribuindo do mesmo jeito, e Deus está vendo do mesmo jeito. Você não tem que seguir aquelas regras do antigo pacto, porque o pastor mandou e nós temos que obedecer o pastor. Não existe isso, querido. Nosso sumo pastor hoje é Jesus Cristo, Cristo ressuscitado. É Ele que dita as regras para nós seguirmos. É Ele que habita dentro de mim e de você. Agora o resto é filosofia, é lógica humana, querido. A religião foi criada pelo homem, sabe? A religião foi criada pelo homem, não tem como, sabe? Tem uns abençoados aí que falam, né? De vez em quando você vê uns abençoados aí falando, né? Deus mandou eu abrir um ministério. Mentira do Satanás. Quando eu digo mentira do Satanás, é porque o Satanás, né, nós sabemos que é o opositor, né? É aquele que a malícia, a ganância, a ambição está dentro do coração do homem, né? É o diabo, né? Essa natureza humana nossa, né? Todo mundo já sabe disso. Então, ele diz que é Deus, mas não é Deus, sabe? Religião é humano, é coisa de gente humana. Deus não criou religião nenhuma. Aliás, Jesus, no seu ministério na Terra, a maior preocupação de Jesus aqui no seu ministério foi justamente combater a religião, foi contra os religiosos, né?
João 8,44, Jesus chegou para os religiosos e disse para eles assim: vocês têm por pai o diabo. O que Jesus estava falando? Vocês são seguidores da lei de Moisés, né? Uma lei ultrapassada, né? Na época não era, mas hoje é, né? Uma lei de condenação e morte, né? Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir. Eram 613 leis, querido. Imagina isso. O camarada cumpria a lei de pagar o dízimo, mas não cumpria a lei de amar o próximo. O outro cumpria a lei de amar o próximo e não conseguia cumprir a lei de pagar dízimo. E vivia nessa rotina terrível e pecado em cima de pecado, né? Foi por isso que João diz em João 1:8, né? Se vós disseres que não tem pecado, estão mentindo. Por quê? Porque era impossível cumprir a lei, né? Você cumpria um ponto e tropeçava no outro, né? Aí, só que o sistema religioso traz esse versículo de 1 João 1:8, traz para nós hoje, é outro erro terrível. E fala: ó, você tem pecado, você está em pecado. Se Jesus voltar, você não vai subir. Olha que terrível, religião. A religião é terrível, pessoal, é terrível. Mas graças a Deus que Deus está, né, levantando muitas pessoas como eu e você, está abrindo os olhos, né, está caindo o véu da religião, a mente está sendo iluminada. E nós devagarzinho, ô glória, nós estamos semeando a boa semente, né? Que é o evangelho da graça de Deus. E por bondade e misericórdia de Deus, muitas pessoas estão acordando, o nome de Deus está sendo glorificado. Deixa eu ver meu tempo aqui, querido, nesse vídeo, porque senão ele vai me bloquear já já. É isso. Mas abençoado, o fato é esse: dízimo não existe. Dízimo é lei, foi lei, né? Quando Jesus falou de dízimo, Jesus, primeiro que ele estava vivendo um contexto legalista, né? E depois, né, Mateus é um livro, né, além de ser histórico, é um livro também da lei do antigo pacto, né? Aí tem uns abençoados que falam: mas Abraão pagou dízimo e naquela época nem lei tinha. Querido, se Abraão pagou dízimo naquela época, primeiro que ele foi voluntário. Jacó também parece que pagou dízimo. E segundo, querido, que Abraão, Jacó, aquelas pessoas lá do antigo, antes do antigo pacto, né, que não tinha nem tinha iniciado a lei ainda, né, o período da lei, tudo que eles faziam, querido, estava apontando para a lei. Tudo estava apontando para a lei. Assim como no antigo pacto, muitas coisas aconteceram apontando para a graça hoje, né? Então, querendo ou não, eles estavam dentro da lei, né? Eles eram praticantes da lei, né? Abraão pagou o dízimo. Estava nada justo, ele estava vivendo um período antes ainda da lei, né? Período totalmente ultrapassado. Mas nós hoje, querido, sabe, é coração voluntário. Se você tem esse desejo no seu coração, essa chamada de Deus de ajudar o próximo, né? Você tem essa coisa dentro de você, né? Essa sensibilidade de fazer alguma coisa para ver alguém melhor, para ver alguém com saúde, se alimentando bem, faz entre você e Deus, querido. Procura uma instituição séria aí que você sabe que não tem desvio de dinheiro, né? E ajuda aquela instituição e com certeza Deus vai te abençoar ricamente, querido. Porque Deus, ele vê todas as coisas, contempla todas as coisas e é galardoador daqueles que o buscam e andam de acordo com a sua vontade. Amém, abençoado? Que Deus possa abençoar. Meu nome é Ezequias Vieira, esse é o canal Reinando em Vida, e eu gostaria que você deixasse aí o seu like, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, para que mais pessoas, né, pudessem chegar a esse entendimento que eu e você já chegamos, né, de entender a bondade e a graça de Deus. Deus abençoe a tua vida.